Qual foi a maior goleada que cada time brasileiro sofreu na Libertadores? Lembrando que eu só vou considerar jogos com 2 gols de diferença ou mais e só vou considerar jogos de fase de grupos pra frente. Antes de mais nada, não esquece de seguir nós aí que é muito importante e comentem outros temas pra eu trazer também. Inclusive, esse vídeo é sobre a goleada que eles sofreram, mas se vocês quiserem as goleadas que eles fizeram, eu também trago pra vocês. Chega de enrolação e marcha pro vídeo. Seguindo a ordem dos placares de 2 gols pra cima, temos o Paraná, que em 2007 tomou 3-1 pro Real Potosí, o Goiás em 2006 tomou 2-0 pro Estudiantes, o Bangu em 86 tomou 3-1 pro Deportivo Quito e 2-0 pro Coritiba, o Náutico em 68 tomou 3-1 pro Palmeiras, o Paysandu tomou 4-2 pro Boca Juniors em 2003 e o Guarani em 87 tomou 3-1 pro Cobreloa. Agora para os jogos com 3 gols de diferença, temos o América, que em 2022 tomou 3-0 pro Independiente Del Valle, o Paulista tomou 4-1 pro River Plate em 2006, o Fortaleza tomou 3-0 pro Estudiantes e 3-0 pro Racing em 2022, o Red Bull Bragantino tomou 3-0 pro Nacional em 2022, a Chapecoense tomou 3-0 pro Nacional e 3-0 pro Lanús em 2017, o Sport tomou 4-1 pro Guarani em 88, o Coritiba tomou 4-1 pro Sporting Cristal em 2004, o Bahia tomou 3-0 pro São Lourenço em 1960, o Fluminense tomou 3-0 pro Libertad em 2011 e 3-0 pro Grêmio em 2013, o Inter tomou 3-0 pro Vélez Sarsfield em 2007, o Corinthians tomou 3-0 pro Grêmio em 96, 3-0 pro Cerro Porteño em 99, 3-0 pro Cruz Azul em 2003 e 3-0 pro Independiente Del Valle em 2023. O São Paulo, que tem muito resultado parecido igual o Corinthians, tomou 3-0 pro Criciúma em 92, 3-0 pra LDU em 2004, 4-1 pro Atlético Mineiro em 2013 e 3-0 pro Palmeiras em 2021. Indo agora para 4 gols de diferença, temos o Juventude, que tomou 5-1 do The Strongest em 2000, o Criciúma tomou 4-0 pro São Paulo em 92, o Botafogo tomou 4-0 pro Santos em 63, o Vasco tomou 4-0 pro Racing e pro Cruzeiro em 2018, o Galo tomou 4-0 pro Bolívar em 2000 e o Cruzeiro tomou 5-1 pro Real Potosí em 2008 e 4-0 pro Estudiantes em 2009. Para finalizar agora com 5 gols de diferença, que foi o máximo que aconteceu, temos o Atlético Paranaense, que em 2002 tomou 5-0 pro América de Cali e em 2022 tomou 5-0 pro The Strongest. O Santos tomou 5-0 pro Flamengo em 1984, o Flamengo também deu 5-0 no Grêmio em 2019. Do mesmo jeito que fez 5-0 duas vezes, o Flamengo também tomou 5-0 do Independiente Del Valle em 2020. E por fim, o Palmeiras tomou 5-0 do Grêmio em 1995. Qual desses resultados mais te surpreendeu? Comenta aí!